Você que é um bom roteador gastando pouco, eu vou te mostrar que existe e custa bem menos do que você pensa. Muita gente tem problemas de velocidade e sinal, sabe que está na hora de trocar, mas tem medo de pegar algo da nova geração por causa dos preços. Não precisa entender tudo de redes para escolher bem e nem ficar pesquisando entre várias opções. Você só precisa de uma boa indicação que esteja fora da armadilha do famoso barato que sai caro. E é com essa intenção que eu apresento a minha análise honesta do Xiaomi AX3000T. Para mim, no momento, a melhor escolha de roteador barato por R$200. A caixa segue o mesmo padrão de outros roteadores da Xiaomi. É bem simples, tem o desenho do produto na frente e atrás cita alguns dos recursos que eu vou explicar aos poucos, não vou ler aqui até porque está em chinês. E veja aqui que é a versão chinesa, é a única versão que eu recomendo em roteadores da China, mas o motivo eu vou dizer em breve, mais lá para frente. Essa aqui não é uma caixa que protege bem as antenas e elas podem chegar danificadas, ó, em relação à caixa, porque vem naquele plástico bolha vagabundo, não é aquela sanfonado tipo garrafas, então pode danificar as antenas. Aqui dentro é uma fonte que é de 12 volts, tranquilinha de ver, e um cabo que é Cat5e. O design aqui do AX3000T é compacto e lembra muito mesmo o famoso, já conhecido de vocês, o Huawei AX3, AX3 Pro. Na parte de cima, todo vazado para ventilação, o logo da Xiaomi, que é bem discreto, e no canto aqui inferior direito, para você poder aproximar seu smartphone e conectar rapidamente sem digitar a senha, o NFC. Vamos dar o zoom para vocês verem? Bem discreto aqui e aqui no cantinho, ó, o logo NFC. O NFC é aquela função que você consegue pegar o seu smartphone e aproximar aqui e ele já vai se conectar na rede sem fio. Você não precisa dizer qual que é a senha, não precisa nem saber a senha. Quando você receber uma visita, você ainda pode tirar aquela ondinha, né, que o cara vai chegar lá, vai pedir a senha para você, você fala, encosta aqui, a depender de onde você coloque o roteador, é claro. Por R$200, esse aqui tem NFC, coisa que muito roteador bem mais caro não oferece. Na frente é só uma luz que muda de cor durante a configuração inicial e depois que a internet está estabelecida, ela fica azul. Olhando assim de frente, ele parece que é bem fininho, né? Quando a gente olha de lado, dá para ver que ele vai engordando atrás, né? E tem um formato meio triangular. E também dá para ver que não tem nenhuma ventilação aqui nas laterais. Já na parte de baixo, assim como aconteceu na parte de cima, é praticamente tudo vazado para ventilação. E ele não tem aqui, ó, nenhum espaço para furação na parede. Porque para ficar na parede teria que descer mais, né? Teria que ficar 180 graus. Pezinhos em plástico, na própria forma do plástico. Não são pezinhos altos, são pezinhos bem tímidos, discretos, mas o suficiente para elevar ele em relação ao solo. Não são suficientes para ele não ficar correndo ou escorregando aí, a depender da mesa, né? Corre fácil, tá vendo? Tem alguma vantagem na antena desse formato? Desse jeito, que só estica esse tanto? Tem para o usuário leigo, que talvez seja muito do público que vá comprar esse aqui. Vocês sabem que no geral a orientação das antenas é 90 graus aqui e aqui 45 graus, mas é tolerável 90 graus em muitos roteadores e muita gente posiciona as antenas de forma errada. Não duvido que mesmo assim algumas pessoas vão fazer isso aqui, ó. Vão botar a antena apontada para onde elas acham que o sinal tem que ir e vão esquecer que a antena é omnidirecional, em formato de círculo. Essas antenas não são removíveis, tá? Então cuidado para não desencaixar, quebrar, enfim. Na parte de trás, a gente tem botão reset, que praticamente só acessa com um palitinho, isso é bom para evitar apertar aqui sem querer ou por acidente, a entrada da energia e 4 portas gigabit, mais o botãozinho mesh. Notou aqui que nessa região está escrito One LAN? Primeiro porque essas 4 portas aqui e esse roteador suporta a detecção inteligente de porta. O que isso quer dizer? Você pode plugar o cabo lá do seu provedor e o cabo do seu PC em qualquer lugar aqui que ele vai detectar quem que é o WAN e vai automaticamente definir como WAN ou LAN. Então, para o usuário leigo isso é ótimo, não tem como ele errar a porta aqui. Muita gente erra isso até hoje. Para mim, o grande extra
desse produto aqui e que é impensável para essa categoria que é de entrada e que está ausente em roteadores de médio e grande porte, médio e grande preço. Vou pegar aqui um exemplo que vocês conhecem. Esse roteador aqui é muito mais caro, hoje está saindo por R$800 com remessa conforme e não tem esse recurso que eu vou mostrar para vocês. Esse outro roteador aqui é um roteador empresarial. Roteadores empresariais sempre são mais caros, não é o caso desse, foi um achado, mas em geral também é de outra categoria, que é esse recurso aqui. Eu vou colocar aqui para vocês verem melhor, que é o recurso de mais de uma WAN. Sim, meus senhores, este carinha aqui, além da detecção inteligente, que é um recurso ok, nada demais, ele tem suporte a dupla WAN. E além disso, ele tem suporte à agregação de LAN. Para que agregação de LAN? Se você quiser usar 2 cabos de rede aqui e jogar esses 2 cabos de rede em um NAS, que tenha também suporte a 2 entradas, você consegue somar essas velocidades aqui. E em relação à dupla WAN aqui, dá para usar dos 2 modos típicos. O primeiro deles, agregação, que é somar as bandas dos provedores. Então, se você tem um provedor de 300 e um de 200, vai ficar com a internet de 500. A dupla WAN, ela passa a ser mais utilizada com a função backup. Ou seja, eu tenho um provedor 1, meu provedor principal, com um plano de 600 megas e tenho outro plano de 500 megas. Caso caia a internet do plano 1, ele automaticamente já está conectado aqui, ele já vai continuar te fornecendo a internet pelo provedor 2 e vice-versa. E é considerado ainda um recurso premium por muitas fabricantes e muitos roteadores. Muitos roteadores gamers de mais de R$1.000 aí não tem esse recurso. O bichinho tem. Para o preço, eu acho insano. Vou colocar de lado assim. Processador é um MediaTek Dual-Core a 1.3 GB. MediaTek. Vixe. Calma, esse aqui é da linha Filogic, é um Filogic 820 de 12 nanômetros. Ele é potente e econômico. A linha Filogic é uma linha premium da MediaTek, sendo o Dimensity quando a gente está falando de smartphone e sendo o Filogic quando a gente estiver falando de roteador, fique tranquilo, ele tem 256 MB de RAM e 128 MB de ROM. Ele promete segurar até 128 dispositivos simultaneamente. Consegue? Não sei porque eu não tenho essa quantidade para testar para vocês. Quer mais ou precisa de mais gente conectada nesse carinha aqui? Você viu ali que ele tem um botão Mesh. Então ele suporta mesh e mesh para até 10 bases. O tipo de mesh, vocês vão ver lá no anúncio também, mesh híbrido. O que é o mesh híbrido? Significa que você não precisa 10AX3000T. Você pode fazer um mesh com outros roteadores da Xiaomi. Isso é um mesh híbrido. Só lembrando uma coisa aqui super importante que vai te dar dor de cabeça se você não se tocar em relação a isso, que é, se for fazer mesh com roteadores da Xiaomi, sempre versão chinesa com versão chinesa, ou versão global com versão global. Não mistura isso porque dá chabu. Em relação a processadores de fabricantes diferentes, às vezes também dá chabu, Qualcomm com MediaTek, mas é bem incomum. O mais comum é dar chabu versão global com versão chinesa, porque o firmware é diferente. E sai baratinho você fazer um mesh aqui absurdo, né? Vai juntando e só alegria. E a velocidade? Esse aqui é um AX3000 Wi-Fi 6 por R$200. Um MIMO 2x2, sendo tecnologia AX na 2.4, até 40 MHz, velocidade de 574 megabits por segundo, típica da 2.4 em vários roteadores nessa frequência. Também é um MIMO 2x2, também AX na 5 GHz, suporte a 160 MHz nesse precinho, velocidade na 5 GHz, 2.400, totalizando os 3.000. Lembrando que essas velocidades são sempre teóricas e a soma das duas, você não se conecta nas duas ao mesmo tempo. Os roteadores AX3000, pelo que eu sei, não suportam 4K QAM, são todos 1024 QAM. Ele tem um extra sobre as antenas, você vai ver no anúncio ali que é 2+1 para antena de 5 GHz. Você enxerga 4 antenas por fora, mas na verdade ele tem 5 antenas por dentro. Dá para perceber isso quando você vê uma foto ou um vídeo desmontando esse roteador. Quando você olha aqui pelo PCB, aqui embaixo, os fios que vão para cada um, você vai ver que tem um fio vindo para cá, um fio vindo para cá, um fio vindo para cá e 2 fios vindo para um lugar só, para uma antena só. E aí essa antena aqui, quando você desmonta, quando você tira a capinha dela, tem 2 antenas aqui, é como se fosse metade aqui do espaço, é uma 2.4 e a outra metade é uma antena de 5 GHz. Com essa solução, a Xiaomi diz que aumentou o alcance 5 GHz dele e que também aumentou a penetração
em paredes. É que na verdade esse modelo aqui, ele é uma derivação do roteador que já existia lá na China, de uso exclusivo de provedor, que era o modelo WR30U. Esse modelo, como era só de operadoras, ele não podia ser vendido para o resto do mundo. E originalmente, o WR30U, ele tinha 5 antenas. Só que a Xiaomi resolveu modificar o design dele, com menos chance de quebrar a antena e também talvez para ter um design mais amigável. Você vai querer saber do sinal dele. Em termos de amplificador de sinal, ele tem ou não tem? Muitos roteadores de entrada não tem. Aqui tem também um amplificador da MediaTek, é o MT7976CN. Olhando pela placa, parece um chip só, como se fosse um amplificador só. Só que na verdade ele é um amplificador integrado para 2.4 e para 5 GHz. E dentro desse chip que vocês vão ver lá no PCB dele, tem 5 amplificadores de sinal. Para um produto de entrada tão barato, é bastante coisa. Desses 5 aí eu não sei te dizer se são 3 para 5 GHz e 2 para 2.4. A força do sinal dele me surpreendeu bastante. Claro, gente, eu não posso falar isso de forma generalizada. Tem lugares que tem muita interferência, tem lugares que tem muita parede, tem lugar que tem muitos apartamentos em volta, dispositivos, né, smartphones, TVs e tudo mais, de gerações e tecnologias e chips diferentes, né? A gente tem MediaTek aqui, a gente sabe que os produtos Apple usam chips da Broadcom, a gente tem smartphones usando chip Qualcomm, tudo isso vai alterar resultados em relação à velocidade, em relação ao sinal, mas de forma geral e falando aqui pela minha casa, eu gostei muito do sinal dele, me surpreendeu, eu achava que ia ser bem pior, foi bem melhor do que eu imaginava e bate de frente com alguns modelos aí de categoria média até. Em relação à modificação da antena, eu procurei ver muito mais reviews da China que mediram o impacto dessa modificação na antena. A diferença de sinal foi irrisória, desconsiderável. Então, a Xiaomi executou bem esse projetinho aqui. Também vi um teste muito interessante comparado ao Redmi AX3000, que durante muito tempo foi o roteador mais vendido aí, um dos mais procurados. Esse aqui tem sinal mais forte, mais fraco, igual ou pior, um pouco mais forte, principalmente nas 5 GHz. Ele se parece bastante em sinal com o Redmi AX3000, ele custa menos e tem mais recursos que o Redmi AX3000. A MediaTek, ela tinha uma fama no passado de esquentar demais. Como é que é nesse aqui? A gente está vendo muito espaço vazado na frente, muito espaço vazado atrás. Ele tem uma chapa de metal ligada ao PCB, como roteadores melhores têm, para ajudar na dissipação, mas esse é um roteador que trabalha sempre morno. Claro, você vai botar a mão ali e vai sentir porque a temperatura de base dele é 45 graus. Já dá para você sentir na mão porque a temperatura do seu corpo é menor que isso. Mas ele fica entre 45 em idle, ou seja, em repouso, e 56 em full. Tá ótimo para um MediaTek e para um Qualcomm também ou para um Broadcom. Tá uma temperatura bem tranquila de trabalhar. O motivo disso, vocês sabem que conforme vai diminuindo o processo de fabricação, tende a esquentar menos e gastar menos energia. Ele consome menos energia? Consome quanto? A gente está falando de um produto de baixo custo para algumas pessoas, o custo da energia também é um peso, né? Não adianta eu comprar um monstrão que consome muito se ele vai pesar na minha conta de luz. Gente, esse carinha me alegrou demais nesse sentido. Ele só puxa 5 watts da tomada. Eu medi, né? Eu tenho aquela tomadazinha inteligente. É bom, é econômico, adorei. Muito bem feito, conjuntinho aí casando muito bem. Na hora de configurar, é aquele padrão que você já conhece, pelo menos quem já teve algum roteador da Xiaomi há milhões de anos atrás, é a mesma coisa. Pelo navegador, como é versão chinesa, vai estar tudo em chinês. Se você tiver um provedor que se conecta por PPoE, ou seja, que pede usuário e senha, nessa hora você vai estar sem internet e aí você não vai conseguir usar a tradução do Google Chrome. Eu não lembro agora se ela já está permitindo tradução offline. Digita aí nos comentários se já está, que eu não lembro agora. O primeiro menu é basicamente para você colocar usuário e senha, se tiver PPoE, e o segundo menu é para você dizer o nome da rede sem fio e a senha que você quer. Acabou também, você já vai conseguir usar o Google Chrome e a tradução, porque você já vai estar com a internet. Para muitas pessoas, esse método de configuração não é agradável, não é fácil, porque está em chinês. Então, nesse caso, para essas pessoas, no geral, eu acho que o caminho mais fácil é você usar esse aplicativo aqui, que é
o Mi Home. O Mi Home você pode baixar tanto na Play Store, no caso do Android, e na Apple Store também, no caso dos iPhones. Quando você abrir esse aplicativo aqui pela primeira vez, como ele é versão chinesa, você vai ter que selecionar a região China. Mas depois que você fizer isso, o aplicativo vai ficar em português. Vai ter uma parte ou outra lá em chinês, talvez uma parte ou outra em inglês, mas isso é padrão Xiaomi. Até hoje eles não resolveram isso, mas dá para você mexer no básico ali da configuração que você precisar. Quando o assunto é firmware, eu vejo que isso divide opiniões das pessoas. O firmware da Xiaomi é aquele mesmo feijão com arroz de séculos atrás. Dependendo do roteador que você pega, tem uma ou outra opção extra ali que não é universal no firmware da Xiaomi. Dupla WAN e da agregação de LAN são menus extras que você vai ver no firmware que você não vai ver lá em outros roteadores. Aí vem um detalhe aqui importante também que algumas pessoas podem acabar se chateando, né? A dupla WAN, ela não vem ativada por padrão. Ela não vai detectar duas WANs por padrão. O que ela vai estar ativada por padrão é a detecção inteligente de WAN e LAN. Mas isso não vale para a dupla WAN. Aí para ativar a dupla WAN, você vai ter que ir lá no firmware dele, no firmware por navegador, e vai ter um menu verdinho lá no canto, em configurações avançadas, que você vai clicar nele, aí você vai ativar a dupla WAN. Se você não fizer isso, não vai adiantar você colocar dois cabos de provedor aqui, tá? Ele não vai reconhecer. Quando você ativar a dupla WAN, aí ele vai pedir para reiniciar. Mas no geral, o firmware da Xiaomi aplica todas as configurações sem pedir para reiniciar e nem para esperar um pouquinho. Nesse mesmo lugar onde você vai ativar ou desativar a agregação de banda, ele vai te permitir selecionar entre a agregação de banda ou o modo backup, que é aquele modo em que você diz a ele ali, eu quero que você use o provedor 1 e se o provedor 1 cair, você aciona o provedor 2 ou o inverso. Mas se você quiser, nesse mesmo menu, você consegue ir lá acessar todos os dispositivos que tem disponíveis, né, que estão agora conectados, e selecionar assim, tipo, ó, o meu OnePlus, eu quero que use só o provedor 1 sempre. Só vai usar o provedor 2 se cair. Mesmo que eu tenha colocado aqui alguma configuração diferente para a casa toda usar, por exemplo, o provedor da Claro, se eu quiser eu seleciono para o meu OnePlus usar sempre a Vivo. Se eu quiser eu seleciono para o meu PC, que eu vou jogar, que eu preciso do ping baixo, usar só o provedor local aqui da minha cidade, que tem um ping bem melhor do que o da Vivo. Dá para fazer isso nesse cara aqui de forma muito fácil, o que no Tenda dá um trabalhão. Então, ponto muito positivo para o firmware da Xiaomi nesse ponto, que eu geralmente critico, né, o firmware da Xiaomi, mas parabéns, nesse caso aqui eles fizeram bem certinho. Eles também pegaram nesse firmware aqui da Xiaomi e aumentaram os menus de configuração do IPv6. Agora eles colocaram lá o PPoE-V6, também acrescentaram o Pass-Through. Dúvida que você pode ter, mas é estável? Ó, eu já falei que não esquenta. O firmware da Xiaomi geralmente é estável, apesar de ser bem simplório, e ele realmente é estável sim. Eu deixei ele ligado desde que eu configurei da primeira vez, não teve nenhum reinício, não teve nenhum travamento, mas claro, no firmware eu acho que tem coisas que sempre pode melhorar nesse firmware da Xiaomi. Por exemplo, o QoS, né, que é o controle de banda, ele é simples demais há muito tempo. Eu acho que ele já merece um QoS dinâmico, inteligente, como vários roteadores já tem por aí, mesmo nos roteadores de entrada, porque como ela está aproveitando o mesmo firmware para vários outros, dentro das capacidades do roteador, né, de processamento, de memória RAM e tudo mais, coloca lá um QoSzinho melhor, merece, né? Rede de convidados, muita gente utiliza, muita gente quer, mas não aparece na configuração por navegador. Como é que pode isso aqui, Xiaomi? Que absurdo é esse? Não é novidade. Tem outros roteadores da Xiaomi que tem o mesmo problema. Por que não tem a rede de convidados na configuração típica pelo navegador? Se você quiser ativar, você vai ter que usar lá o Mi Home e ativar a rede de convidados lá pelo aplicativo. É um pé no saco isso. Às vezes a Xiaomi acha que todo mundo só vai mexer no smartphone e também por que ela capa parte lá do smartphone. Eu não entendo essas coisas da Xiaomi, entendeu? Além do mais, na rede de convidados, você só consegue dizer assim, ativada, desativada, com senha, sem senha. Você não consegue setar a velocidade e os tempos também você não consegue colocar totalmente personalizado. Tem lá tipo assim, 1 hora, 2 horas, ilimitado. Se eu quiser colocar 10 minutos só e depois ele desativar a rede sem fio, tem como? Não. Seria bom ter, né? Mas tudo bem, estou liberando porque é produto de entrada, mas estou criticando o firmware da Xiaomi porque tem coisas básicas que já deveria ter. Como eu falei de controle de banda, tem uma promessa da Xiaomi em relação a esse roteador que vocês também vão ver no anúncio,
que eu considero uma mentira, ou melhor, desconsidere porque você não vai usar. Não tem os aplicativos nos roteadores da Xiaomi que a gente vê lá embaixo, assim como se fossem uns add-ons, que a gente clica ali, instala e tal, mas está tudo em chinês, a gente não usa, tem uns lá de aceleração, por exemplo. A Xiaomi tem uma promessa nesse aqui de uma melhoria, um upgrade enorme em relação ao controle parental nesse roteador. Pô, eu fiquei pensando, caramba, que negócio bom, porque hoje em dia o controle parental nos roteadores tá um negócio essencial. A questão dos limites de uso da internet tão complicados de ser estabelecidos com as crianças. Claro, a gente sempre tenta na conversa, mas podendo fazer um limite físico ajuda demais. Então, quanto melhor o controle parental de um roteador hoje, mais ponto ele tem comigo. O controle parental que ele tem é um aplicativo chinês que você não consegue usar. Então, ponto muito negativo nesse sentido, uma pena. E aí, por exemplo, se você quiser mexer na agregação pela WAN, não tem no aplicativo. Então, fica esse negócio. Às vezes tem um negócio que está lá no navegador, não está no aplicativo. Às vezes tem um negócio que só está no aplicativo, não está no navegador. Essas inconsistências do firmware da Xiaomi que eu acho assim chatas para quem está usando e desnecessária, porque pode ser que o cara pense que o roteador não tem um recurso, quando na verdade ele tem. Velocidade, né? A pergunta que não quer calar, mas é rápido. Afinal de contas, ele é gigabit apenas e não é um 2.5, que é o que muita gente tem procurado aí, em roteadores de categorias e preços maiores, né? Aqui, como eu já falei, eu tenho um provedor de 500 megas, que é o Vivo, e tenho um provedor local de 600 megas. No meu PC, a placa de rede é 2.5 GB e tem também a AX200 e acho que é 210 ou 200 da Intel. Usando a agregação de redes, que daria na soma total, né? 1.100, teria que bater 1.100 no máximo, mas lembre que isso também não bate exatamente assim. Ele bateu 950 por fio e também sem fio em média. Então eu sei que ele somou os links, porque não tinha como dar esse resultado sem somar, mas eu achei que foi uma média satisfatória. Não chegou lá nos 1.100, né, que seria o pico, mas tá ok, tá bom. É um roteador de R$200, pessoal, com um recurso que não tem vários outros. Vamos ser mais leves também em relação a isso. Muita gente está com roteador aí de geração 4, alguns até antes disso, eu não sei nem como é que pode, como é que está funcionando, mas tem muita gente com roteador de geração 4, com geração 5. E aí, por você estar levando um roteador com geração 6, você vai ter uma distribuição de sinal mais eficiente, vai ter mais canais disponíveis e vai ter mais recursos anti-interferência por causa das tecnologias que o Wi-Fi 6 traz. São mais tecnologias relacionadas à interferência do que qualquer outra coisa, como o FDMA, BSS Coloring e Beamforming. O BSS Coloring é o que está mais ligado à questão da interferência, o FDMA está ligado mais a um aproveitamento melhor dos pacotes. Eu já expliquei isso em outros vídeos também. Só que aqui tem outra coisa nele que eu considero um extra muito útil. Se você for um usuário mais avançado e você quiser um firmware bem melhor, eu estou criticando o firmware da Xiaomi, né? E bem mais completo, esse roteador aqui, ele aceita o OpenWRT nativo. Você pode entrar lá na página do OpenWRT, não é fork, ou seja, não é adaptação do OpenWRT para ele não, é o OpenWRT para ele mesmo, nativo. E não é algo que eu vou mostrar aqui, mas tem roteador que é muito mais caro, que eu queria que tivesse, mas a Qualcomm é sacana e não solta os drivers e você fica preso lá no firmware da Xiaomi, que é o exemplo ali do meu Mi AX6000. Ele não me oferece isso e esse pequenininho aqui baratinho me oferece. Isso é top demais. Mas por que não vem logo com o OpenWRT? Eu sei que algumas pessoas vão perguntar, isso é tão mais completo, tão mais estável, tão melhor, se o roteador aqui é baseado no OpenWRT? Gente, aqui a gente está falando de gosto de usuário mais avançado de rede. Lembre, a Xiaomi está pensando no usuário leigão que vai escanear o QR Code, botar ali a senha e tchau, acabou. E uma opção outra que ele vai querer mexer ali no roteador. Para isso, realmente o firmware da Xiaomi, apesar de simples demais, é o que atende a grande parte da população. Então é por isso que não vem com OpenWRT. Mas que bom que a MediaTek é mais gentil nesse sentido de liberação de drivers e tudo mais, código-fonte. E aí a galera do OpenWRT deita e rola aqui e a gente agradece demais, né? Por tudo que esse carinha aqui entrega, o Mi AX3000T, nesse preço, ele é o meu campeão de recomendação no momento, para quem quer gastar pouco e levar muito. E eu acho que esse é o conceito mais puro aí de custo-benefício, que é realmente o de gastar pouco, porque custo-benefício não necessariamente remete a gastar pouco, é gastar e levar muito, né? Mas aqui realmente você está gastando pouco e está levando muito. Esse aqui é um produto que remete
as origens da marca. Quando eu comecei a trazer produtos da Xiaomi. O que era a Xiaomi naquela época? Era uma empresa que conseguia e sabia criar e oferecer coisas totalmente fora da escala pelo valor, a ponto de quebrar praticamente todo o restante que o mercado estava vendendo. E claro que eu vou ficar empolgado com produtos assim, porque tem muito tempo que o mundo dos roteadores estava bem desanimador. Eu fiz um vídeo para vocês comparando os chips, né, da Qualcomm e dos roteadores. Dava para ver ali, e isso continuou em vários roteadores por muito tempo, como a Xiaomi e outros fabricantes só estavam requentando os chips da Qualcomm e não tinha praticamente nenhuma novidade no mundo dos roteadores. Só quando a gente subia demais lá a categoria roteadores high-end, mas para a gente aqui, reles normais, era só roteador requintado com uma outra adição ali. Não tinha empolgação. Esse aqui me empolga demais. Mas eu quero saber se você curtiu, se depois de assistir esse vídeo te ajudou a comprar. Se tiver te ajudado e você for comprar, tiver decidido isso através desse vídeo, tem o link dele na descrição aí. Comprando por ali você ajuda o canal. Eu quero dar um agradecimento enorme para um inscrito aqui da cidade. Cara, que surpresa. Eu nunca imaginei que alguém da cidade ia nem conhecer meu canal, porque eu não faço nenhum tipo de divulgação aqui, não tenho intenção mesmo de ficar famoso com o canal, eu só tenho intenção de ajudar as pessoas, mas que bom que alguém daqui da cidade acabou me achando e de alguma forma eu pude ajudar ele. Foi um prazer te conhecer, Márcio. Obrigadão aí pela enorme generosidade que você tem. São pessoas como o Márcio aí que me animam, né, de continuar fazendo vídeo no YouTube, ajudando pessoas, porque financeiramente o YouTube ainda não compensa para mim, mas eu faço com muito amor, com muito carinho, e o intuito principal do canal sempre vai ser esse, ajudar pessoas. Aproveitem bastante as promoções, talvez ele fique a menos de R$200 esses dias, quem sabe é hora de comprar esse carinha. Sobre a potência dele em miliwatts, eu não tenho acesso ainda, porque apesar do WR30E lá da China ser mais antigo, eu não vi em nenhum lugar que fizesse essa medição de potência. O próprio cara do AC Wi-Fi Net, que eu utilizo como referência e desmontagem e tudo mais, ele só desmontou, mas não fez ali as medições para me dizer quantos miliwatts ele tem. Não encontrei, ainda não tem, né, a certificação ou a medição dele no FCC-ID, que é outro site também bem legal que a gente consegue ver a potência dos roteadores. Mas aproveitando essa deixa, em relação a roteadores chineses e globais, é importante você saber que a China ela é mais permissiva em relação à emissão de radiação de roteadores. Por isso, os roteadores chineses eles podem ter de potência até 1000 miliwatts. E os roteadores mais tops vão ficar ali entre 800 e 1000 miliwatts. Roteadores de entrada, roteadores mais simples, terão um resultado menor em relação à potência. Mas quando um roteador que tem versão chinesa é globalizado, lança uma versão global dele, ele precisa se adaptar às leis, às regras de emissão de radiação de países ou continentes chatinhos como a Europa. Para passar pela Europa, precisa capar bastante na potência no roteador. Então, sempre que tiver um roteador que tem a versão global chinesa, pega a chinesa, porque se você pegar a global, já pode botar aí metade, 30% a menos, metade a menos da potência do roteador. Aconteceu isso na época lá do Huawei X3 Pro, eu bati muito nessa tecla, as pessoas teimaram na época, algumas, né? Hoje em dia elas já entendem isso, mas eu já estou falando isso também para roteadores da Xiaomi que tem versão chinesa e global. Não é muito comum os MediaTek virarem versão global, mas pode ser que aconteça com esse, né? Eu não lembro do Redmi 6S virar versão global e nem o Redmi AX6000 virar versão global, mas pode ser que esse aqui vire, porque ele está muito popular. Se virar, não compra, sempre versão chinesa, tá bom? Tchau, tchau!